secretário da Segurança Pública, delegado Sandro Caron, a quem está falando, e vejo ali com ele o delegado responsável. E o Instituto Geral de Perícias, pelo grande trabalho de investigação que vem realizando, um trabalho técnico, e também agradecer a parceria que nós estamos tendo ao longo de toda a investigação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então essa integração é que vem trazendo tantos resultados. Mais uma vez, reforçamos a linha de que tão logo era oportuno, estamos repassando as informações para vocês. Então, alguns dados que hoje serão repassados não puderam ser repassados anteriormente, porque nós estávamos ainda com os trabalhos em andamento. Mas, no dia de hoje, a Polícia Civil vai prestar vários novos esclarecimentos a respeito desse caso, e o Instituto Geral de Perícias, através da sua diretora-geral, também dará novos esclarecimentos, em especial a respeito da exumação ocorrida nessa semana. Então, passo a palavra ao subchefe de polícia para que apresente os novos esclarecimentos. Bom dia a todos, Fazem parte da mesa aqui o secretário de Segurança, delegado da Polícia Federal, Dr. Sandro Caron, diretor do Departamento de Polícia do Interior, Dr. Kleber Lima, delegada regional, delegada Sabrina Defende, delegado de Torres, que fez a investigação, Dr. Marcos Veloso, e a doutora Margaret Mitchman, que é diretora do Instituto Geral de Perícias. Antes de nós iniciarmos sobre o fato, queria fazer um agradecimento e parabenizar o delegado Marcos Veloso pelo trabalho até então desenvolvido e para os policiais Marco Antônio Kessler, Vitor Prado, Paula Parisi Pinto e Juliane Carneiro, que fazem parte dessa investigação. As provas colhidas até o momento nos convencem de que a suspeita, a Deise, autora desses crimes, provavelmente não sairá da cadeia nesta vida. Então, de pronto, passo a palavra ao diretor Kleber Lima. Em entrevista coletiva, são 10h16 sobre o caso do bolo envenenado. Cabe agradecer ao trabalho hercúleo de toda a equipe policial e dizer a todos vocês, obrigado vocês pela paciência. A gente sabe que a gente está diante de um caso sui generis, um caso de uma repercussão enorme, e a Polícia Civil tem que ter responsabilidade ao imputar a autoria de crimes dessa natureza a alguém. Digo isso porque o delegado Marcos Veloso, cauteloso, zeloso pelos direitos humanos de qualquer cidadão, poderia ter efetuado a prisão dessa mulher antes mesmo de receber a prova pericial, com que ele tinha. Mas ele foi cauteloso para a prova pessoal, a prova testemunhal, fosse corroborada também pela prova pericial. Então, pela Polícia Civil, os colegas, doutora Sabrina e doutor Marcos Veloso, vão detalhar toda a investigação, tudo que nós temos de prova técnica contra essa cidadã. E ressalto que nós não podemos, num caso dessa magnitude, dessa gravidade, imputar a autoria a alguém sem ter, secretário, a prova técnica contundente. Então, hoje eu posso dizer com certeza que ela pesquisou, comprou, recebeu e usou o veneno para matar as vítimas. De minha parte era isso. Bom dia a todos. Delegada Sabrina Defende, delegada regional, vai falar agora. Nesse momento aqui está passando os microfones, ela está do outro lado da mesa, por isso um pouco a demora aqui, mas ela vai falar agora, deve detalhar alguns pontos dessa investigação. Bom dia a todos. Tentando não ser repetitiva, queria só rapidamente fazer minhas as palavras do diretor, do nosso chefe de polícia, com relação ao agradecimento à equipe do delegado Marco, à equipe aqui de inteligência da Delegacia Regional. Meu muito obrigado pelo empenho, pela agilidade
E queria agradecer também ao Instituto Geral de Perícias, que foi extremamente ágil em atender todos os nossos pedidos e continua trabalhando conosco para conseguir encerrar esse inquérito policial com o máximo de provas técnicas necessárias. Com relação ao inquérito policial, eu já vou passar aqui a palavra para o delegado Marco, mas eu queria dizer para vocês que a cada prova técnica que nós encontrávamos na extração de dados dos aparelhos celulares coletados da acusada, era uma surpresa para todos nós. A gente não tem dúvida de que se trata de uma pessoa que praticava homicídios e tentativas de homicídios em série e que durante muito tempo não foi descoberta e durante muito tempo tentou apagar provas que pudessem levar à atribuição de culpa a ela. Com esse fato que ocorreu em Torres, que acabou fugindo do controle dela, porque na verdade o bolo, esse confeccionado por ela, era para ter sido consumido por só 3 pessoas: a dona Zeli, e a irmã e a sobrinha, não a sobrinha, a mãe e o Jefferson, que estariam presentes naquela comemoração. Ocorre que outros parentes se juntaram e acabou acontecendo essa série de mortes e de hospitalizações, o que levou então a gente a começar essa investigação, e com a investigação a gente descobriu não só essas mortes, mas também a morte do sogro, que teria ocorrido há 3 meses antes. Adianto para vocês que há suspeitas, há fortes indícios de que ela tenha praticado outros envenenamentos de pessoas próximas da família e que vão ser objetos de investigação a partir de agora. Que mais que eu, antes de passar a palavra para o doutor Marcos, como disse o diretor, nós não temos dúvida nenhuma de que esta pessoa, ela pesquisou o veneno, ela pesquisou uma receita de veneno que fosse inodora, sem cheiro, sem gosto, e ela chega então numa composição química que ela tenta montar. A gente percebeu isso através das compras que ela efetuou nos sites. E a partir dessa combinação de elementos, ela começa a tentar então envenenar pessoas familiares, na verdade, chegando na morte do sogro. Com a morte do sogro, ela tenta de todas as formas, junto à família, a exumação desse corpo, a cremação desse corpo, desculpa. A cremação desse corpo. Não conseguindo isso, ela constrói outros relatos para tentar encobrir a verdadeira causa da morte do sogro. Ela consegue num primeiro momento, até que ocorre esse envenenamento lá em Torres. Então, acho que toda a investigação para nós foi uma surpresa, porque ela é uma pessoa extremamente manipuladora. O delegado Marcos ouviu ela por 5 horas. Ela é uma pessoa extremamente calma, extremamente firme nas suas afirmações, extremamente convincente. Então, quando nós começamos a receber as provas técnicas da nossa equipe de inteligência aqui da regional, cada revelação era uma surpresa, não só para a equipe, quanto para mim e para o delegado Marcos. Vou passar então agora a palavra ao delegado Marcos, que vai poder detalhar um pouco mais essa investigação. O delegado Marcos, que é quem coordenou a investigação, então ele vai passar mais detalhes, mas a delegada regional já trouxe algumas informações de que ela teria tentado envenenar outras vezes por outras ocasiões. Bom dia a todos. Primeiramente, fico Estamos ao vivo em imagens no YouTube também. Tanto do secretário, quanto do subchefe, quanto do diretor do DPI, quanto da minha chefe imediata, a doutora Sabrina. Esse trabalho só foi possível graças ao empenho dos policiais citados pelo subchefe Guerreiro
e eu preciso repetir, o Vitor Prado, o Marco, o Kessler, a Juliane Carneiro e a Paula Parisi Pinto fizeram um trabalho e estão fazendo um trabalho fantástico. Chego na delegacia super cedo, não tem hora para sair. Nós estamos diante de um caso em que uma mulher, sim, matou. Para a Polícia Civil, nós temos provas robustas que ela matou 4 pessoas por hora. A cada dia que nós avançamos na investigação, parece que equivale a 10, um mês na velocidade do que nós estamos conseguindo de obter de provas, porque as provas são muito robustas, que essa mulher não só matou 4 pessoas e tentou matar outras 3, mas também que ela tenha participado de outras tentativas de homicídio. A morte dessas pessoas por envenenamento possivelmente pode acarretar, inclusive, um marco para que os hospitais tenham um protocolo quando essas mortes, entre aspas, por intoxicação alimentar ocorrer e a polícia não ser notificada. Nós precisamos investigar toda e qualquer morte por, entre aspas, intoxicação alimentar, em virtude de nós vamos provar que é muito fácil comprar veneno. E esses venenos, muitas vezes, as pessoas procuram venenos incolor, insípido e inodoro. O veneno que a pessoa não vai colocar para dentro do seu corpo, e é isso que ela tentou, para não ter a ciência que estava sendo envenenada. Como bem disse a delegada Sabrina Defente, ela tentou cremar o corpo do sogro, se introduzir na família e não conseguiu porque faltou a assinatura de um médico, porque precisam de 2 médicos para assinar pelas informações. Nós vamos mostrar um slide agora, feito pela equipe do CIPAC de Capão, e nós colocamos o nome da operação de Aquatofana. Por quê? Aquatofana foi um veneno muito utilizado pelas mulheres no século XVII e que continha arsênio e chumbo, que eram essas substâncias que estavam sendo procuradas pela mulher nas buscas dela na internet. A mulher ela fez 4 compras no período de 5 meses desses venenos, sendo que uma antes da morte do sogro e 3 antes das mortes do caso do bolo, em Torres, sendo que uma das 3 nós já encontramos a nota fiscal e o código de rastreio. Vamos mostrar uma pequena parte das conversas que ela tem com as pessoas do seu relacionamento. E para vocês verem como a mente dessa pessoa pensa sobre a vida humana. Essa mensagem ela manda para uma pessoa do relacionamento dela: quando eu morrer, cuida do meu filho e reza bastante por mim, pois é bem provável que eu não vá para o paraíso. Pode passar outra, por favor. Essa frase, esse texto, ela manda para Dona Zeli: acho que precisamos rezar mais, aceitar mais e não procurar culpados onde não tem. Não só os momentos que Deus nos reserva, isso sim, não tem volta. Nem polícia, nem perícia. Ela pensa lá na frente. Ela já joga o álibi lá na frente. Nem polícia, nem perícia que possam nos ajudar a desvendar. Isso, mensagem enviada para a sogra. Ela fala, se referindo ainda à morte do sogro. E tem o último. Bom, não sei, isso no dia 6/9, bem depois, 3 dias depois da morte do sogro. Bom, não sei, acho que eu não faria nada.
Ou seja, as pessoas querem saber por que o sogro morreu. E ela tenta, de forma manipulando as pessoas, como manipuladora que é, ela escreve: bom, isso para a dona Zeli. Bom, não sei. Acho que eu não faria nada, pois pode ter sido várias coisas: intoxicação alimentar, negligência médica, a banana por estar contaminada pela enchente, a hora dele mesmo, sei lá. Tem mais algum não. Então, a todo momento, ela cometia o delito e tentava apagar os rastros desse delito. Era o que eu tinha para informar sobre esse caso por hora. Só para complementar o que o delegado Marcos falou, uma das coisas que nos surpreendeu, não só o fato da facilidade, como disse o delegado Marcos, de adquirir esses produtos pela internet. Esses produtos foram entregues pelos correios, ou seja, a gravidade, a cada descoberta aumentava a nossa surpresa com relação à gravidade disso tudo, porque esses produtos poderiam muito bem ter parado em outras mãos e ter causado outras mortes, enfim. Então, essa investigação toda nos surpreende. Tem fatos que a gente ainda não pode revelar, que estão sendo ainda apurados, mas há sérios indícios de que ela tenha feito outros envenenamentos que vão ser apurados e oportunamente serão divulgados para a imprensa. São 10 horas e 30 minutos, nós estamos ao vivo com a coletiva da polícia sobre o caso da mulher suspeita de ter matado. Provas robustas, diz a polícia, 4 pessoas por hora. Ela diz, né? Ele diz por hora, ou seja, até aqui. Não só matou 4 e tentou matar outras 3, como é possível que tenha participado de outras tentativas de homicídio, outros envenenamentos. Secretário Sandro Caron. Eu acho que nós perdemos o contato, né? Perdemos o áudio. Vamos tentar mais uma vez com a nossa equipe, com o Guilherme Milman, com a nossa equipe, a gente parou de ouvir e estamos vendo que o secretário continua falando. A gente está vendo, neste momento, o secretário Sandro Caron. As imagens seguem conosco no YouTube e o Guilherme Milman segue acompanhando. Não sei se é o equipamento do Guilherme ou da coletiva que a gente tem, né? Do sinal que chega através do Estado, da Polícia Civil. Mas são informações absolutamente graves. Temos de volta? Vamos manter um diálogo muito rápido com as autoridades em nível federal, porque, obviamente, essa venda se dá via internet em todo o Brasil e terá que ser adotada medida para que haja o controle, para que as pessoas não tenham acesso a veneno da forma como hoje ocorre. Outro detalhe, já muito bem mencionado aqui, né, nós estamos, obviamente, diante de um crime talvez sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Foi mencionado aqui que a investigação já indica que ela pode ter envenenado outras pessoas bem próximas. Nós ainda não podemos revelar quem são essas pessoas, porque o trabalho de investigação segue, mas o que foi constatado até agora é objeto de um inquérito policial. Em relação a essas outras suspeitas de envenenamento, a Polícia Civil vai instaurar novos inquéritos, porque, obviamente, num caso como esse, em que há uma suspeita presa, nós temos um tempo limite para concluir o inquérito, mas, em razão disso, a Polícia Civil vai instaurar outros inquéritos para investigar outros envenenamentos e nós vamos até o fim para que procure desvendar qualquer situação em que haja essa suspeita. Então, eu passo a palavra aqui à doutora Margaret Mittman, diretora-geral do IGP, e após os esclarecimentos do IGP, nós vamos abrir para as perguntas de todos vocês. A diretora do Instituto Geral de Perícias, agora, Margaret Mittman. Somente fazer um registro da presença das peritas criminais Viviane Facina e Clarissa Cassini Betoni. São peritas responsáveis pelas análises químicas e técnicas e a produção da prova robusta. E o doutor Paulo Barragan, diretor do DML, que estão aqui também para dirimir quaisquer dúvidas mais técnicas que possam surgir.
Em nome deles, eu quero agradecer toda a equipe do IGP. Como eu sempre falo, nós somos uma equipe multidisciplinar, envolve diversos departamentos de toxicologia, de química, de medicina legal. Um agradecimento muito especial também à antropologia forense, que é a responsável por esses casos de exumação. Então, eu não vou nominar aqui, porque realmente nós somos muitos e trabalham todos juntos e unidos, e somos bastante diversificados em questão das especialidades de cada um, né? Então, em relação às provas periciais, né, dia 8 de janeiro de 2025 foi exumado o corpo de Paulo Luiz dos Anjos. O corpo ele foi levado ao DML para que se pudesse fazer então os exames de necrópsia e as coletas de materiais em busca de substâncias que possam ter sido a causa da morte. Não só arsênio, mas de qualquer outra substância que potencialmente possa ter sido tóxica ou letal. É importante aqui a gente falar um pouco sobre o arsênio, porque na verdade ele é um componente metálico e ele realmente é amorfo e inodoro, né? Então, ou seja, ele não tem cheiro e normalmente a forma dele é um pó branco ou um pouco acinzentado. Isso significa que, na verdade, ele pode ser misturado a ingredientes como farinha, leite em pó, de uma forma imperceptível a uma pessoa que estivesse manipulando esses ingredientes numa receita de um bolo, por exemplo, ou até mesmo consumindo um leite em pó. A olhos nus é imperceptível ver que há uma modificação ou uma alteração nesses produtos. Da mesma forma, o arsênio ele é um metal de uma degradação muito lenta. Então, ele pode perdurar tanto no ambiente ou até mesmo em organismos durante vários anos. Por isso que nós tínhamos em mente a certeza de que, se houvesse caso de envenenamento por arsênio, a perícia criminal iria descobrir. A forma como o arsênio ele é vendido como venenos, né? É o chamado arsênico. E essa forma, ela tem uma capacidade de ligar-se a grupos sulfidrilas, que a gente chama. Esses grupos sulfidrilas, eles estão presentes principalmente em materiais biológicos, como rim, fígado, mas também o arsênico, ele tem uma capacidade de se ligar à queratina. Então, por isso, queratina é uma substância presente em cabelo, em unhas, né? Então, por isso que a amostragem dessa exumação, ela constituiu de um número bem significativo de materiais biológicos. Então, foram coletados baço, cérebro, estômago, rim, unhas, vesícula, couro cabeludo, bexiga e parede abdominal. Dessas amostras, nós encontramos altas concentrações, muito altas, de arsênio no fígado e no estômago. No estômago, essa concentração encontrada, ela corresponde à segunda maior concentração das 4 vítimas que vieram a óbito. Então, das 4 vítimas que vieram a óbito, somente uma delas teve uma concentração maior do que a encontrada na exumação do senhor Paulo. Portanto, os níveis de arsênio encontrados nos materiais coletados do senhor Paulo, eles são, obviamente, tóxicos e letais, né? O que explica a causa da morte. Então, para finalizar, o que as provas periciais aqui comprovam de forma robusta e inquestionável, novamente, é que é impossível, esse caso, tratar-se de uma intoxicação alimentar. É impossível, neste caso, tratar-se de uma contaminação natural ou oriunda da degradação de qualquer substância. Mais uma vez, pelas altas quantidades de arsênio encontrado. E, portanto,
conclui-se que a causa da morte de Paulo Luiz dos Anjos foi envenenamento causado por arsênio ingerido de forma oral em alguma substância que é carreadora do arsênio. Era isso que tínhamos informado a perícia criminal. Muito obrigada. Antes das perguntas. Muito bom. O diretor geral de perícias confirmando, então, a informação já dada pelo Humberto Treze Adrianelli, onde o sogro também foi envenenado por arsênio. Agora, antes das perguntas, a delegada Sabrina Defente vai voltar a falar, a delegada regional aqui do Litoral Norte. E com a segunda maior concentração de arsênio em relação a todas as vítimas que morreram. Só para fazer um link com o que a doutora Margaret falou, a gente, no inquérito policial, tem provas de que este envenenamento do senhor Paulo foi feito através de um leite em pó que foi levado pela nora um dia antes da hospitalização do senhor Paulo na casa da sogra e que acabou sendo ingerido pelo senhor Paulo e que acabou levando ao óbito dele. Então, nós temos provas no inquérito que o envenenamento das 3 vítimas foi através do bolo, provavelmente não, através da farinha, e com o senhor Paulo através de um leite em pó que foi fornecido pela acusada. Era isso. A investigação comprovou, né, que a Deise esteve na Geraldo Rua do Guerreiro, Sal que é o subchefe de dia polícia. antes do envenenamento do seu Paulo. Eles fizeram, que não era normal, eles fizeram um bate-volta de Canoas até a Rua do Sal, onde lá foi deixado o leite em pó envenenado, que foi consumido no outro dia pela manhã pelas vítimas. E a dona Zeli, há relatos de que ela achou um gosto ruim no café. E essa senhora Deise, ela é tão dissimulada que mesmo não tendo durante muito tempo uma relação boa com a família do seu esposo, logo após adquirir esse arsênio, ela passou a ter conversas com a sogra, dizendo que estava com saudade, que queria ver ela, que precisava ver ela, que quando é que eles iam aparecer. E daí, diante da impossibilidade da sogra de ir até a casa dela, ela resolve fazer um bate-volta, que é onde ela leva esses itens. Leva junto também o tal do cacho de banana, que já pensando no álibi posterior para morte, para possível morte que iria ocorrer, e ela faz só um bate-volta dizendo que estava com saudade da sogra, que o neto queria ver a avó, leva esses itens e retorna para sua casa. E no outro dia o seu Paulo é hospitalizado e acaba indo a óbito. Podemos começar? Sim. Bom, agora vai começar a coletiva, a gente só está organizando aqui. Pode ser? 10h41, acompanhando a coletiva, o Guilherme Milman vai fazer a pergunta. Bom dia a todos, a gente está aqui ao vivo para a Rádio Gaúcha. Há uma informação de que a polícia fez diligências no hospital e recolheu uma garrafa que teria sido trazido pela Deise numa visita à sogra. Vocês já trabalham com a possibilidade dela ter tentado envenenar a sogra no hospital depois da história do bolo? Nós já registramos essa ocorrência e hoje, na manhã de hoje, estamos levando todo esse material para ser periciado. Então não foi descartado? Não foi descartado. Não, o líquido foi descartado. Não, foi descartado o material. A garrafa não, mas o líquido que continha dentro da garrafa foi descartado. Mas esses alimentos não chegaram a ser consumidos pela dona Zeli. Mas ainda não se tem informação de que estava com veneno. Por isso que a gente está levando para a perícia agora. E não sabemos se vamos conseguir essa prova em virtude de que as pessoas que acompanhavam a dona Zeli no hospital acabaram descartando o líquido que havia nessas garrafas e só depois, então, percebendo que poderia haver essa possibilidade, recolheram, então, essas garrafas e levaram até a delegacia. E a gente, por descargo de consciência e tendo em vista as informações que a doutora Margaret nos passa, de que é uma substância que não é fácil de apagar os vestígios, a gente, por precaução, acabou solicitando essa perícia. Porém, é preciso que se saiba que o resultado pode não ser cabal em virtude
do descarte do líquido que estava dentro dessas garrafas. Então essas pessoas que acompanham o relatório no hospital... Colega perguntando agora. Não, é que foi logo após... Foi antes da prisão? Foi um pouquinho antes, quando começou já a imprensa divulgar que a Nora poderia... Elas tomaram consciência, né, de que poderia... porque a Nora levou dias antes aquela alimentação para a sogra, que ainda estava impossibilitada de consumir aquilo, porque estava na UTI. Quando ela levou alta, e daí já tinha essa conversa divulgada pela imprensa, de que a Nora poderia estar envolvida, então elas se antenaram, jogaram o líquido fora e acabaram, então, procurando a polícia e levando essas provas. Só para a colega, sobre o marido da Deise, filho do Paulo Deseri. Vocês já ouviram ele mais uma vez? O que ele disse? Você segue, enfim, não foi preso até o momento? Teria algum desmento? Não, por hora, a gente não tem a suspeita que ele possa ter cometido esse delito. Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Ele será ouvido na delegacia de polícia em virtude das provas que nós temos até o momento como testemunha, né? Então nós ainda vamos ouvir ele no momento oportuno, não só ele, como outras pessoas estão sendo ouvidas. É importante mencionar que está havendo uma convergência das provas. Tá? As provas periciais feitas pelo IGP e as provas feitas pelos dados do celular, elas estão convergindo com os depoimentos que são coletados na delegacia de Torres. Então, essas três fontes de provas que nós temos nesse momento convergem para o mesmo sentido, que somente a investigada tenha cometido esses delitos. Colega perguntando aqui sobre o perfil da Deise. O que dá para falar sobre ela baseado no depoimento? Essa é a pergunta sendo feita pelo colega. Na verdade, como bem disse o diretor Kleber Lima, eu pedi a prisão temporária dela no próprio dia 25, baseado em depoimentos. O Ministério Público e o Poder Judiciário de Torres foram muito diligentes e céleres, e no dia 26 foi deferida essa prisão temporária. Um caso desse requer muito cuidado. Nós estamos falando até então, naquela época, de um triplo homicídio. Colocar alguém na cadeia por um triplo homicídio é a certeza que, dependendo, ela pode ser condenada a 80, 100 anos de prisão. Então eu decidi, junto com os policiais civis, pedir a revogação dessa prisão temporária, porque eu não tinha, naquele momento, nenhum exame laboratorial, nenhuma prova pericial e não tinha nenhuma prova obtida através da quebra dos dados dos celulares. Posteriormente, veio o exame laboratorial confirmando que duas vítimas que sobreviveram, a Zeli, um menino de 10 anos, e uma vítima fatal, haviam sido envenenadas por arsênio. E, concomitante a isso, no dia 4 de janeiro, um sábado, os policiais, de forma ininterrupta, trabalhando, entraram em contato comigo e me disseram: delegado, a autoria está esclarecida. Aí eu falei para os policiais: façam pelo menos um relatório preliminar para nós pedirmos a temporária dela. Porque com a temporária, Jairo, ao natural, outras provas surgem, como estão surgindo. As pessoas vão e têm mais coragem de ir na delegacia para depor, como estão depondo. As denúncias chegam na delegacia com mais facilidade, como estão chegando. E as provas todas que estão sendo juntadas no inquérito estão convergindo, mesmo após a prisão temporária. Então, todo o inquérito está sendo feito e ele vai precisar, sim, do tempo máximo da prisão temporária que nos permite 30 dias e, possivelmente, vamos pedir a prorrogação desse inquérito por mais 30 dias
porque nós queremos fazer um inquérito perfeito. Nós queremos fazer um inquérito para que uma pessoa que pense em envenenar uma família jamais faça isso, novamente. Mas a postura dela, sua frente, você tem como descrever? Uma postura fria, uma postura com uma resposta sempre na ponta da língua, muito tranquila. Não raras as vezes a conversa entre delegado e investigada, que ela foi ouvida na condição de investigada, passou a ser até uma conversa, porque o objetivo de um delegado de polícia numa investigação, quando a gente quer ouvir alguém, é deixar a pessoa falar o máximo. Então foram vários momentos que foram muito tranquilos, mas depois da juntada dessas provas, todo esse quebra-cabeça está sendo montado. Inclusive, me permite, Claro. Marco, inclusive dentro dessa linha dela, que todas as ações dela, ela já pensava na frente em uma explicação, no momento em que o delegado Marcos cumpriu o mandado de busca na casa dela e apreendeu os celulares, mesmo uma boa parte ter sido deletada, que foi recuperada pela nossa serviço de inteligência, ela alertou o delegado Marcos de que ele iria encontrar pesquisa de veneno, mas que essas pesquisas teriam sido feitas após a morte da sogra, porque surgiu aquela conversa, a sogra não, desculpa, do bolo, né? Então, ela, naquele momento, ela já criava um álibi para o que pudesse ser encontrado dentro do celular dela. Então, durante toda essa extração de dados, a gente percebe nas conversas com a família, nas conversas com as autoridades policiais, de que todas as ações dela já eram feitas pensando num álibi para o que pudesse ser encontrado. Teve um momento, só para completar a tua pergunta, teve um momento que eu perguntei para ela: eu vou encontrar no seu celular alguma busca por veneno? E ela disse exatamente o que a delegada Sabrina falou. Depois da morte do sogro, ela falou: o senhor vai encontrar depois da morte do sogro, e o senhor vai encontrar quando houve o exame laboratorial nas duas vítimas e na vítima fatal, na Zeli, no menino de 10 anos, que teve arsênio. Ela falou: eu pesquisei no dia 25 de dezembro e no dia 3 de setembro. Quando, na verdade, pela análise dos dados celulares, ela pesquisou setembro, outubro, novembro. Ela pesquisou por 5 meses. E a gente constatou também de que, num primeiro momento, após a morte do sogro, ela tenta, junto com os familiares e com o hospital, obter a cremação do corpo. Quando ela percebe que aquela cremação não vai ser possível, ela começa a criar uma outra narrativa, que é a narrativa das bananas que foram contaminadas pela enchente, que provavelmente tinha sido aquilo. Nesse momento, em conversa com a sogra, ela informa que o marido está muito chateado porque ele se sente culpado, que ele teria levado a tal das bananas até o sogro. E que então ela pede para a sogra para encerrar aquele assunto, não se falar mais naquilo, não submeter mais a pesquisas laboratoriais, porque o filho estaria em depressão em função de se sentir culpado por ter levado aquelas bananas para o sogro. Então ela constrói toda uma narrativa para que as provas não fossem obtidas, para que não se falasse mais naquele assunto, para que pudesse se livrar daquela morte. Nesse momento, o hospital acaba de informar, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, por seu diretor médico, que a paciente Zeli Terezinha Silva dos Anjos recebeu alta hospitalar. Voltamos à coletiva. Ainda continua sendo por motivo fútil, tá? Nós podemos, não descarto nenhuma possibilidade, e aí eu vejo as pessoas comentando que, ainda que seja patrimonial, dois imóveis pagam o preço de 4 vidas. É desproporcional, completamente desproporcional. Então, continua sendo por motivo fútil. Foi o que foi dito na outra coletiva, sabe? Há a possibilidade de ser uma questão financeira, mas a família não era uma pessoa de posses.
A sogra tinha uma casa em Canoas que foi perdida na enchente. Então, na verdade, o que a gente pensa do que a gente conseguiu de provas? De que se trata de uma pessoa realmente com distúrbios, uma pessoa sociopata, psicopata, enfim, porque não encontramos nenhuma justificativa mais forte que pudesse motivar toda a trajetória de envenenamentos que ela fez. Você falou uma combinação de elementos de resultado da morte, além do arsênio, que seria também como teria colocado. Eu explico. É que durante essa extração de dados, a gente, por isso o nome da operação, Aquatofana, ela pesquisando, porque a pesquisa dela tem uma sequência. Ela começa a pesquisar veneno para matar humano, e ali ela vai evoluindo. Até que ela chega nessa matéria aí, da Aquatofana, e ela descobre que era um veneno que era utilizado em 1917, por mulheres no século por mulheres que XVII. Para matar normalmente os maridos, e que não teria gosto, não teria cheiro, não deixaria vestígios, podia facilmente ser. Só que essa receita, a combinação dessa Aquatofana nunca foi descoberta no mundo, tá? Então a gente descobre compras dela na internet dos elementos que já foram descobertos nessa fórmula, inclusive com pipetas, com coisa, e a gente acredita que ela estava tentando refazer essa fórmula para praticar os envenenamentos. Ocorre que o envenenamento foi causado pelo arsênio. Tá? O arsênio é o elemento ali que causa a morte. Para avisar a rede, nós não teremos a edição do Notícia na Hora Certa e continuamos com a entrevista coletiva. Mistura facilmente ao açúcar, à farinha, ao leite em pó. Isso está sendo objeto de investigação ainda. Ela foi até a casa e fez isso lá mesmo. A gente tem o que a gente mostrou aqui é uma vírgula do que está por vir ainda. Tem temos ainda 50 dias aproximadamente, então com certeza nós vamos tentar responder essa pergunta tua. Como eu disse, tem suspeitas de que ela possa ter praticado outros envenenamentos. Bom, eu pergunto justamente sobre isso. Vocês já podem falar de indícios que são esses, se essas pessoas... Sobre os indícios. Nesse momento, essas informações a gente ainda não pode dar, porque nós não temos nenhuma prova. Estamos construindo as provas técnicas para corroborar essa suspeita nossa. Só mais uma dúvida, então, para o delegado. O senhor mencionou logo no início dessa investigação, já tinha depoimentos que podiam levar à prisão. Sobre se já tinham depoimentos, quais depoimentos foram feitos antes de ouvir a tese? Essa é a pergunta que está sendo feita. Agora o delegado... Não, na verdade foi decretado. Na verdade, nós tínhamos 3 depoimentos, né, que convergiam no sentido de que a investigada seria a única responsável que poderia fazer isso, e que ela teria falado sim para uma pessoa, para a Tatiana, que veio a falecer, conversou com uma pessoa e ela falou: se acontecer alguma coisa comigo, foi a investigada, porque ela falou que ia matar todo mundo, ia ver todo mundo no caixão ainda e tudo mais. Então, nós temos, né, ainda, está no inquérito, claro, 3 depoimentos nesse sentido, e naquela época eu entendi pela prisão temporária, mas depois eu pensei melhor e achei, pedi a revogação, e aconteceu tudo o que está acontecendo agora. Um dia se Flávio da TV Plano para saber se o marido dela não suspeitou dela em nenhum momento durante a Se ele suspeitou alguma vez sobre os atos dela, se ele já tinha alguma ideia de que ela estava fazendo esse plano de envenenar a sogra e o sogro. Qual foi a maior concentração? Também a pergunta sobre a concentração, como ela já havia dito, coletivo, pessoa que veio da quantidade de arsênio. Tatiana. Do sogro chegou a 264 mil microgramas. Para o delegado sobre o marido.
Ele sabia alguma coisa, ele suspeitava dela, como era a relação? O microfone vai bem. Isso está sendo objeto de investigação ainda, tá? Por hora, conforme eu disse, nós descartamos a possibilidade dele, nós descartamos não, ele vai ser ouvido como testemunha, mas não descartamos nenhuma possibilidade, mas o que nós temos é que sim, infelizmente, há uma relação conturbada dela também com o seu marido. Porque é uma pergunta a ser respondida, se o marido sabia ou não, né? Tinha algum conhecimento. Por enquanto a polícia diz que não dá para descartar nada, mas não se tem informação. Nós entendemos que no atual momento da investigação, o principal alvo dela era a Zeli, porque nos dois envenenamentos, a Zeli era que estava nos dois, né? A Zeli estava no dia 2 de setembro, quando ela fez o café com leite em pó e tudo mais, junto com o seu marido. Ela também foi para o hospital, junto com o seu marido, e o seu marido faleceu. E a Zeli também estava no local onde a Zeli fez o bolo, em Arroio do Sal, e ela também consumiu o bolo e também foi para o hospital. A nora, né, a investigada, se referia a Zeli como Nádia, entre aspas, Nádia. E um detalhe, isso me chamou a atenção, todo momento em que ela chamava a sogra de Nádia, ela ria. Então, no depoimento dela comigo, ela chamava a sogra de Nádia e esbotava um sorriso. E aí ela disse que das enchentes para cá, a relação começou a ficar melhor. Porém, está sendo provado no inquérito que isso vem a dissimulação, que é uma outra qualificadora do homicídio. Que ela tentou se reaproximar, conforme a doutora Sabrina disse, se reaproximava da vítima para tentar matá-la com emprego de veneno. E uma das informações que veio no inquérito policial e que nos deixou bastante chocado em virtude da inconsequência dos atos dessa senhora, nos chegou a informação que a dona Zeli fazia parte de uma associação de senhoras idosas de terceira idade, enfim, de Arroio do Sal. E dias antes, a dona Zeli teria combinado um chá com essas senhoras, onde ela tinha ficado responsável por fazer o bolo que seria consumido. Felizmente, esse chá acabou não saindo por... Três, quatro senhoras não conseguiam acordar num horário, num dia, e acabou não saindo esse chá, e ela acabou utilizando então a farinha nesse evento aí com a família. Então, para vocês terem a noção da inconsequência dos atos dessa senhora, que poderia ter causado uma tragédia ainda maior com pessoas que sequer tinham relação com ela. A informação que a dona Zeli recebeu alta lá. Essa informação tá, a dona Zeli saiu do hospital. Mais uma pergunta aqui, eu queria, na verdade, reforçar a pergunta que a Maria Eduarda fez sobre as motivações, porque a gente recebeu detalhes nos depoimentos de que uma das motivações seria o fato de que, há muito tempo, o delegado até se referia a um período de 20 anos, a Zeli teria feito um saque, tirado dinheiro, né, feito alguma movimentação que incomodou a Daisy na época. Queria saber se confirma isso e se tem outros exemplos de situações como essas, úteis, que podem corroborar para essa motivação. Essa é uma narrativa que ela tentou construir também. O delegado Marco mas a gente tem plena convicção de que essa narrativa desse saque, há 20 anos atrás, R$600, foi uma narrativa que ela tentou construir, inclusive através de um boletim de ocorrência, para se livrar do que pudesse ser descoberto no decorrer da investigação. Fez um boletim de ocorrência por vias de fato contra o esposo, e no boletim de ocorrência ela revela ela cria essa narrativa desse saque que teria ocorrido há 20 anos atrás, enfim, para justificar
uma desavença com a família dele. Isso a gente acredita que já para justificar qualquer coisa que fosse dita pelas testemunhas da relação conturbada que ela teria com a família. Não, ela para entender, esse fato teria ocorrido há 20 anos atrás, ela durante esses 20 anos conviveu com a família. Quando ela se viu diante da possibilidade de revelarem essa desavença dela com a família, ela recupera esse fato que teria ocorrido há 20 anos atrás como uma justificativa para esse desentendimento. Mas a gente acredita que isso foi tudo premeditado para criar uma narrativa, o porquê da desavença dela com a família. Este é o Timeline, a gente entrega agora o comando para o Dr. Carlos Macedo, nessa junção dos programas seguindo a coletiva da polícia, atualizando detalhes do caso do bolo envenenado em Torres. São 4 mortes. O delegado confirmou agora que o boletim de ocorrência sobre esse fato foi feito agora, mesmo por um fato que ocorreu há 20 anos. Tentando dissimular, claro. A Tatiana foi criada como uma irmã do marido da investigada. E a desavença que ela tem com a Tatiana, que faleceu, é porque a Tatiana quis casar numa igreja antes dela, dela e do marido. E isso perdurou por todo esse tempo. Ela nunca esqueceu isso. E não só o saque dos R$600, em que a dona Zeli, no dia seguinte, devolveu o dinheiro, mas isso ela nunca mais esqueceu, como também essa situação do casamento da prima, queria casar na igreja e tudo mais. E por isso que eu falo, são motivos pequenos. Nitidamente uma pessoa doente. Motivos muito pequenos que ensejaram a morte de 4 pessoas e que estão sendo investigadas também outras situações. A morte do corpo exumado em São Paulo entra nesse mesmo inquérito ou uma outra investigação? Esse inquérito do São Paulo... se vai ser outro inquérito em relação à morte do sogro. Mas esse fato aconteceu em Arroio do Sal. Tá? Então, eu não vou remeter esse inquérito. O inquérito, eu já estou trabalhando porque eu tenho todas as provas e quando ele for finalizado, eu vou remeter para a delegacia de Arroio do Sal, onde a delegacia de Arroio do Sal vai remeter esse inquérito para o Fórum de Torres, que acaba sendo o mesmo fórum. Bom, pessoal, terminou agora a coletiva de imprensa, encerrada. Em seguidinha a gente volta, então a coletiva ela trouxe novos fatos, confirmando a morte do sogro por envenenamento, por arsênio e, portanto, a 4ª morte que teria sido cometida por Deise. Ela é suspeita também, a principal suspeita de matar o sogro, além das outras 3 mortes. Claro que isso também será investigado, o delegado acabou de falar sobre essa investigação. Também sobre indícios, sobre as motivações. Novamente a polícia reforça, se tratar de motivos fúteis, ela traz essa versão, essa narrativa de que houve um saque feito pela sogra, pela dona Zeli há 20 anos, mas ainda não está claro o motivo específico, ou se foram vários episódios. A verdade é que a Deise tinha problemas, não gostava da sua sogra e também do seu sogro.